Olá a todos, eu sou o Fábio Gomes, eu estudo ufologia de forma sistemática já há 14 anos, sou sociólogo de formação, fiz ciências sociais, que é a formação básica em sociologia, antropologia e ciência política, e sou um curioso, né, um estudioso. Eu acho que na ufologia todo mundo é um pouco curioso, né, em relação à questão do estudo, parte do pressuposto, parte da hipótese de que estamos sendo, efetivamente visitados por seres alienígenas e suas incríveis máquinas que cruzam o espaço. A gente tem, né, na mente humana, pouco espaço para dúvida, e a ufologia é o que mais tem é dúvidas, há poucas respostas efetivas para as perguntas que são feitas, só que a ufologia acaba sendo uma forma de estudo que envolve tanto a ciência quanto a espiritualidade, né? Há abordagens da ufologia baseadas na ciência e baseadas na espiritualidade, mas que há poucas certezas, mas as pessoas costumam criar certezas. Muitos estudiosos, infelizmente, criam certezas que não são comprováveis, né? Nem empiricamente, nem cientificamente, nem espiritualmente. Então, a gente está aqui hoje para falar sobre: é possível a ufologia ter credibilidade? Porque ela começou há 74 anos, é uma forma de estudo que existe desde 1947, mas que, com o tempo, né, antes a mídia dava muita importância para o assunto, anos 50, anos 60, até os 70, depois caiu em descrédito, e parece que os ufólogos, hoje a comunidade ufológica, ainda não se deu conta de que a ufologia tem total descrédito na sociedade, né? O crédito é muito pequenininho. Por quê? Porque vive de teorias da conspiração, vive de poucos fatos e muitas suposições que acabam não se comprovando. Então, a gente tem essa apresentação que eu vou compartilhar com vocês, e a gente vai comentando, a gente vai falando sobre a ufologia, uma sugestão, né, de caminho possível para a ufologia retomar a sua credibilidade tão cara e tão perdida, né, nas últimas décadas. Ela parte, né, de um fato objetivo, que é a presença de seres de outras paragens. Aí alguns ufólogos falam que é outros planetas, outros falam que é outras dimensões, outros falam que é de dentro da Terra. Não há um consenso, né? Viagem no tempo, há várias hipóteses em relação à visita desses seres. Porém, a dificuldade em travar no fato objetivo, né? Os ufólogos, não todos, né, mas a comunidade ufológica gosta de dar um monte de volta, dar volta aqui, dar volta ali, tenta achar explicações sem utilizar a navalha de Ockham, que é um instrumento muito importante, no qual você vai pela explicação mais simples, a mais fácil. Eles dão voltas, vão sempre pela explicação mais complicada. E aí, na ufologia, tem duas vertentes, a científica e a espiritual, na qual essas são essas duas abordagens, né, que são possíveis aí de tratar na ufologia, as duas predominantes. Quais são as dificuldades, né, da ciência, da ufologia dita científica, conseguir se desenvolver de uma forma importante e ter credibilidade? O primeiro é ter recursos para investigação, ou seja, como não há credibilidade, não há investimento, iniciativa privada não investe, governo não investe, ou quando investe, sem as pessoas saberem, né? Geralmente os militares fazem investigações paralelas, mas a população civil não tem como usar recursos tecnológicos para investigação. Isso demanda custo e não tem financiamento. Os ufólogos, toda vez que eu falo que eu estudo a ufologia, as pessoas acham que eu ganho dinheiro com isso. Mentira! É apenas meia dúzia de ufólogos no mundo que acabam ganhando dinheiro com ufologia. A gente, na verdade, gasta dinheiro. Os ufólogos de campo, né, principalmente, gastam dinheiro com transporte, com passagem de ônibus, às vezes nem aérea, às vezes eles cruzam o Brasil sem comprar passagem aérea porque é muito caro para as posses que eles têm, para os recursos que eles têm. Para ficar em hotel, para ficar, às vezes são cidades tão pequenas que é uma pousada bem simples, né, para poder fazer essa investigação. Ela é muito dispendioso, e nem todos os ufólogos têm essa capacidade financeira de manter, né, uma investigação, ainda mais para fazer exames, né, análises de evidências físicas que eles encontram. Então,
Casos que envolvem vegetação chamuscada, desníveis no solo, não são devidamente investigados porque não há dinheiro para investigar, os mesmos ufólogos fazendo uma vaquinha, dependendo, não conseguem ter dinheiro para isso. Então, os recursos, não há instituições que demandam recursos, quase sempre são pessoas físicas, e quando são pessoas jurídicas, são da própria ufologia, que também não tem financiamento privado e nem público, e acaba ficando numa sinuca de bico, com poucos recursos para investigação. Padronização do método, algo muito importante, porque quem é ufólogo, quem estuda a ufologia, geralmente não é da comunidade científica, né? São pessoas de venda, são pessoas que trabalham trabalho braçal ou um trabalho intelectual, mas não voltado à ciência. Então, não há uma qualificação dos métodos utilizados pela ciência. Cada ufólogo tem o seu próprio método. Cada investigador de campo tem o seu método específico. Acaba não havendo uma padronização metodológica. E a ciência pressupõe isso. Imagina se cada laboratório do mundo usasse um método próprio para poder investigar algo referente à biologia, à química, à física. Seria impossível praticar ciência. E é isso que ocorre na ufologia. Então, esse processo de coleta, padronização, sistematização, análise dos dados é comprometido, porque quando chega na análise, a coleta já está toda comprometida, não há uniformidade metodológica. Então, a ufologia não tem um procedimento científico formal. Quando um ufólogo fala, eu faço uma ufologia científica, não acredite, porque não é verdade, porque não segue a ciência. É, no máximo, uma ufologia que segue um padrão de investigação que é até próximo do jurídico, do policial, né, aquela investigação de detetive mesmo, mas ela não é ciência, porque para ser ciência precisa ter padronização metodológica. E com isso, né, você não tem recurso, você não tem padronização metodológica, a teorização é praticamente impossível, né? Vira um balaio de gato, chega na hora de você, fazendo um comparativo com o futebol, a bola vem até você, não no pé, né? Ela vem alta, você tem que, né, se virar para pegar a bola. Ela não vem tranquila para você matar e chutar para o gol, né? Então, é imprescindível que a ufologia tenha especialistas das áreas científicas, físicos, químicos, sociólogos, biólogos, antropólogos, né, estatísticos. É super importante que a ufologia tenha o apoio desses profissionais. São eles que dominam as ferramentas para que ajudem na compreensão do fenômeno ufológico e ajudem numa eventual uniformização metodológica. Só que hoje a academia foge da ufologia, porque na hora de um acadêmico ver como a ufologia funciona, costuma se deparar com pessoas que não têm o mínimo pensamento lógico, né? Tanto, principalmente as pessoas que curtem ufologia, né? Não estou falando de quem relata a experiência. Quem relata a experiência é uma outra questão. O problema é o que se faz a partir do que se relata a experiência. Tanto os curiosos quanto os ufólogos, acaba sendo muito complicada a parada. E na ufologia espiritual, há algumas travas também para a investigação do ponto de vista espiritual, porque não tem um objeto mensurável, né? Relatos são suficientes, e não tem como verificar se é fato ou se é fake. Eu posso ter passado por uma experiência espiritual ligada à ufologia, falar aquilo, mas ao relatar eu posso ter me auto-enganado, isso mesmo que eu ache que seja verdade, eu posso ter me auto-enganado, fora aqueles, né, que é muito comum na ufologia, picaretas mesmo, né, que falam para enganar as pessoas e ter o seu séquito de seguidores, só para poder fazer com que o seu ego seja satisfeito. Isso é muito comum na ufologia. Não são todos, obviamente, mas é muito comum. E o estabelecimento de critérios, né? Há uma dificuldade na definição, no monitoramento de critérios objetivos. Então, essa facilidade, né, de o público ser enganado por um interlocutor mal intencionado. Mas é difícil estabelecer critérios na ufologia, na espiritualidade. Não, não é difícil. Quando você pega o kardecismo, quando você pega o espiritismo, né, mesmo a Umbanda, formas de espiritismo religioso, espiritualismo religioso, ou até grupos que estudam a espiritualidade de uma outra forma, como, por exemplo, Rosa Cruz, maçonaria, eles têm critérios bem definidos e objetivos. A mandala, né, é um conhecimento construído, as próprias religiões, é um conhecimento construído que tem uma lógica interna.
Na ufologia, o conhecimento não tem uma lógica interna. Esse é um problema muito grave. Então, ao não se apropriar, a ufologia não consegue se apropriar nem do científico, nem do espiritual. Então, ela se torna um imenso faz de conta, né? Ela não é a realidade objetiva. Muitas vezes eu vejo algumas pessoas relatando, tanto casos, não as pessoas que experienciam, mas as pessoas que interpretam, né? Os ditos ufólogos, tanto no científico quanto no espiritual, a interpretação que eles dão parece mais uma ficção científica. Geralmente são pessoas que gostam de ficção científica, falam, nossa, eu acho que eu vi isso já no episódio do Stargate SG-1, ou isso aqui parece um episódio do Star Trek, a nova geração. E às vezes eles tiraram mesmo essa interpretação dessas séries, porque são fãs e misturam a ficção com a realidade. A ufologia vira um tremendo faz de conta, um tremendo balaio de gato. Então, a principal regra, né, é ouvir o que eu acredito, né, e não o que precisa ser ouvido. Se interpreta a partir do que se acha que é verdade e não a partir do fato que está sendo relatado ou investigado. A ufologia é sacralizada, né? O caminho deveria ser: vamos pegar um caso, um conjunto de casos, analisar, né, processar, analisar, investigação de teste de hipóteses, mas ela acaba sendo sacralizada. A ufologia hoje virou uma religião. Ela não é uma forma de apoio ao conhecimento científico. Hoje a ufologia é uma religião. Já ouvi gente dizendo que Chico Xavier é Deus dentro da ufologia. Olha a gravidade e a gravidade da situação e como as pessoas deliram, né? Mas se uma religião é ruim, não, né? Afinal de contas, há tantas religiões estabelecidas no mundo, religião católica, judaica, islâmica, não é algo ruim, né? Depende do que se objetiva. Quando há uma religião, há um maior grau de sociabilidade dentro do grupo, isso é inevitável, de qualquer religião. Não é necessário questionar a realidade absoluta. Eu tenho a minha verdade, né? A Virgem Maria, mãe de Deus, sendo virgem, para quem é católico, para quem é cristão, isso é uma verdade absoluta, não se questiona. E eles estão na razão deles. Conhecimento fechado em si mesmo, né? Você não precisa sair desse conhecimento religioso para poder explicar o mundo e o universo. E não há necessidade de reconhecimento social. Você se fecha num grupo, numa seita, não tem problema nenhum, ou numa religião, você não está se importando com o que a sociedade pensa. Você tem um grupo que pensa de forma coesa, unânime, uniforme, não tem problema. Mas o que tem de ponto negativo, no caso da ufologia, querer ser uma religião? Ela perde credibilidade no meio científico. Não há a mínima chance da ciência investigar, psicólogos, sociólogos, físicos, químicos, biólogos investigarem. E por isso a academia acaba se assustando com a ufologia e não quer nem saber. Tem uma situação aqui que pode ser, não quero saber, é coisa de doido, tchau. Aqui a ciência, a academia costuma fazer. E no meio jornalístico, puxa, gente, nos anos 60, 70, você tinha destaque para a ufologia no programa do Flávio Cavalcante, né, no programa do J. Silvestre, que eram programas dos mais assistidos no Brasil. Ela perdeu essa credibilidade. Hoje ela está relegada em programas de abordagem sensacionalista, né, aquela que tem coisas que as pessoas brigam lá durante o... É mais entretenimento do que jornalismo. Você não vê hoje a ufologia no Jornal Nacional ou no Roda Viva, em programas sérios, né? Debates, né? Nas TVs por assinatura de notícias. Isso não tem, né? Quando de forma séria. É só onde existe a galhofa, a piada. Então, a partir desses pontos, o que a gente realmente quer, né? Se a ufologia quiser credibilidade, é preciso mudá-la. E tem duas frentes para mudar a ufologia. Uma é justamente esse ajuste das necessidades materiais. É buscar o maior apoio aos seus recursos materiais, padronizar seus métodos de investigação, apoio da ciência de fato. Vamos ter parcerias de cientistas sociais, cientistas humanos, de exatas, de biológicas, para ajudar a gente a elaborar hipóteses e teorias. Padronizar, ajudar a fazer essa padronização dos métodos, e, consequentemente, partir para financiamento mesmo de pesquisa. Né? Se a ufologia não é uma ciência, pelo menos um apoio às ciências estabelecidas. E a conscientização do público sobre seus perigos, a falta de critério, principalmente na ufologia espiritualista, mas também na científica, e buscar mecanismos mesmo institucionais, intelectuais, para evitar o charlatanismo, que é algo que acomete a ufologia de forma assintosa hoje em dia. Dentro desse contexto, como que a ufologia está inserida
entre as formas de produção do conhecimento. Tem 4 tipos de produção que eu classifico aqui no nosso estudo, na nossa palestra, nesse nosso vídeo, que são o senso comum, a filosofia, a religião e a ciência. E ambas têm características que podem ser em comum ou não, mas há características que permeiam essas 4 formas de conhecimento. O senso comum é quando a gente conversa lá no boteco, aquela conversa descompromissada, que não tem uma base específica, não tem uma lógica específica, é a nossa conversa de boteco. A religião, né, são as principais religiões, o conhecimento religioso, a filosofia, que não é ciência, mas é um pensamento bem elaborado, por filósofos já há milhares de anos, e a ciência, que é a irmã caçula dessa turma toda, tem apenas 400 anos, que é uma forma objetiva de pensar a realidade, sem relatos, sem questões anedóticas. Então, nós temos, em relação às 4, a gente vai fazer uma análise de 8 categorias, de 8 características. Profundidade, racionalidade, objetividade, grau de sistematização, criticidade, juízo de valor, verificabilidade e falibilidade. Ou seja, a profundidade, o quanto que elas vão a fundo no conhecimento ou não. A racionalidade, o quanto que elas têm uma lógica racional, não tão emocional, mas racional. O quanto que elas são objetivas ao explicar o mundo e o universo. O quanto que elas conseguem sistematizar suas informações. O quanto que elas têm de senso crítico a partir das informações que obtêm. O quanto que elas emitem juízo de valor em relação àquilo, o quanto que elas conseguem verificar o que dizem e o quanto que elas se consideram falíveis em relação ao que elas dizem. Então, nós temos aqui, né, em relação à profundidade, o senso comum é totalmente superficial, não tem uma lógica muito estabelecida, enquanto a filosofia, a religião e a ciência são pretensamente profundas, né? Elas se acham sempre profundas no seu conhecimento. Em relação à racionalidade, o senso comum é sempre sensitivo, né? Ele não tem uma lógica, digamos, vulcana, né? Já que a gente cita aqui Star Trek, uma lógica pura. Ela é sensitiva, assim como a religião, ela também tem uma lógica sensitiva que não precisa ser totalmente lógico para explicar a religião. Já a filosofia e a ciência são lógicas, são racionais nesse ponto de vista. Objetividade, então, apenas a ciência ela lida com o real, com o factual. Tanto o senso comum, quanto a filosofia, quanto a religião estão mais no mundo do subjetivo. Em relação ao grau de sistematização das suas informações, o senso comum não precisa ser sistemático, já a filosofia, a religião e a ciência sistematizam as suas informações. Criticidade, né? Então, a religião e o senso comum são acríticos, ou seja, não precisa ter um senso crítico para explicar aquele conhecimento, aquela realidade. Já a filosofia e a ciência têm esse senso crítico, né? Essa criticidade em relação às informações que obtém. Juízo de valor, apenas a ciência não é valorativa, ela não estabelece juízo de valor, o restante estabelece, né? O senso comum, a filosofia e a religião. A verificabilidade, a ciência, ela precisa verificar para que o conhecimento, verificar que aquela informação seja real para poder, seja verdadeira, para poder continuar o seu conhecimento. Já o senso comum, a filosofia e a religião não precisam. E a falibilidade, né? O senso comum é falível, a filosofia e a religião se acham infalíveis, e a ciência se acha falível, ela vai no aproximadamente exato. Né? Eu sou exato até o momento em que um outro estudo quebra aquele paradigma. Então, ela é falível, ela tem que ser falível para que ela possa progredir no seu conhecimento. Como é que a ufologia, né, se insere nesse contexto? A ufologia, ela tem uma profundidade, ela não é pretensamente profunda, ela é superficial, então aqui ela está junto com o senso comum. Quando a gente fala da racionalidade, ela é sensitiva, assim como a religião e o senso comum, ela não é racional hoje, né? Em relação à objetividade, ela também é subjetiva, não estabelece critérios objetivos de uma forma contundente. Em relação ao grau de sistematização, ela é sistemática, né? Ela tem apesar dela não ser objetiva, não ser tão racional nem tão profunda, ela sistematiza o seu grau de informação, as suas informações. A ufologia depende de quem está lidando, ela pode ser acrítica ou crítica, há vertentes da ufologia que são acríticas e outras que são críticas. Ela é valorativa, né? Ela não estabelece um não juízo de valor, ela sempre estabelece um certo juízo de valor. Um exemplo são os ufólogos que falam que os ETs são os nossos irmãos maiores, mais evoluídos. Isso é um juízo de valor.
E falibilidade, a ufologia é totalmente falível, né? E ela também não se considera infalível, até porque a realidade vive batendo de frente com a ufologia, né? Então, quando a gente vê, a ufologia ela tem uma sincronicidade, ela bate com o senso comum em 7 das 8 características. Ela bate com a religião em 6 dessas 8 características. Ela combina com a filosofia em 5 dessas 8 características. E ela combina com a ciência em 3 dessas 8 características. Então, fica evidente que a ufologia está muito próxima do senso comum e da religião. Está um pouquinho próxima da filosofia e está muito distante da ciência. Então, aqui a gente consegue verificar que a ufologia não tem muito a ver com a ciência hoje em dia. Então, fica a indagação: a ufologia deve se aproximar da ciência? O que deve ser feito para que ocorra essa transformação? Né, então, ela precisa mudar suas características, né? Ela precisa, hoje em dia, né? Ela tem essa superficialidade, ela é sensitiva, ela tem poucas características ligadas com a ciência, próximas da ciência. Então, ela precisa ter a ciência como benchmark, a ciência como paradigma, para que possa se aproximar dela. Então, a gente precisa pensar na sua profundidade, na sua racionalidade, na sua objetividade, como sistematizar as informações, como ser crítico, não estabelecer um juízo de valor, tentar fazer o máximo possível que seja verificável e que ela também possa, né, manter-se falível aí, ela não pode ser a dona da verdade. Então, basicamente, né, essas são as críticas, digamos assim, que a gente tem, que eu tenho, em relação à ufologia, em relação a essa questão de ser próxima da ciência ou não, e ela vai ter credibilidade o dia que se aproximar da ciência. Como? Fazendo as coisas dessa forma, ou tentando ao máximo ser dessa forma. Você tem 3 públicos que são muito importantes na abordagem da ufologia, que são justamente a academia, que foi citada aqui. Você tem os jornalistas, né, que também foram citados, que precisa ter essa proximidade para que não perca credibilidade com programas e instituições sérias do jornalismo. E também os militares, porque os militares têm muita informação coletada, a gente sabe, no mundo inteiro, e precisa dessa aproximação também amigável para poder entender o que está acontecendo. Bom, é isso. Procurei ser o mais conciso possível dentro desse vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Comentários podem colocar aqui no canal, por favor, para que a gente possa conversar, estabelecer aí um canal de comunicação legal em relação à ufologia. Muito obrigado a todos.